Olá, gente. Eu me chamo Aparecida. As minhas amigas são Renata, Vanessa e Adriana. Daqui a pouco elas se apresentam mais. A gente são alunos do IFCE, do curso de Licenciatura em Matemática. A gente vai explicar aqui um pouco para vocês o que é a Lei de Faraday. E em seguida, minhas amigas vão, em sequência, explicar para vocês como funciona esse joguinho aí e essa experiênciazinha em forma de jogo. A Lei de Faraday, ou Lei de Indução de Faraday, ou simplesmente podemos chamar de Lei de Indução Eletromagnética, é uma das equações básicas do eletromagnetismo. Ela prevê como um campo magnético interage com um circuito elétrico para produzir uma força eletromotriz. Podemos chamar um fenômeno chamado de indução eletromagnética. É isso. Como é gerada a eletricidade? Bom, a eletricidade e o magnetismo andam juntos. A lei de Faraday relaciona eletricidade e eletromagnetismo. Podemos citar aqui uma experiência como um galvanômetro, um ímã e uma bombinha comprovam a lei de Faraday. Bom, agora as minhas amigas vão explicar um pouco para vocês. O que muita gente não sabe é que o campo magnético de um ímã, sendo passado próximo de uma espira, gera essa força eletromotriz, uma tensão que gera esse movimento de elétrons. E como acabamos de ver, esse movimento de elétrons gera corrente elétrica. Faraday percebeu que só é possível a produção dessa corrente elétrica com a movimentação do ímã. Ou seja, se eu deixá-lo parado dentro da espira, não gera eletricidade. Tem que haver um movimento relativo entre a espira e o ímã. É através desse movimento que surge a corrente elétrica chamada corrente induzida, que nada mais é do que a variação do fluxo magnético de determinado circuito. Nesse caso, essa variação ocorre com a movimentação do ímã. Na imagem acima, vemos um ímã que se aproxima de uma esfera. A tal aproximação tem consequência o acendimento da lâmpada. Basicamente, o que está acontecendo é o movimento dos elétrons interagindo com o circuito elétrico. Para termos este movimento dos elétrons, precisamos de uma força para tirarmos eles do lugar, a chamada força eletromotriz. Mas o que é essa força eletromotriz? A força eletromotriz é a propriedade que qualquer dispositivo, especialmente geradores, tem a produzir corrente elétrica em um circuito. Trata-se de uma grandeza escalar cuja unidade é o volt em um circuito, designando a tensão existente nos terminais de uma bateria ou gerador elétrico, antes da ligação de qualquer carga. Bom, essa simulação mostra a indução de correntes elétricas devido a fluxo magnético variável no tempo. Podemos observar que quanto maior o número de espiras da bobina e quanto mais rápido for o movimento do ímã, maior será a intensidade da corrente elétrica na lâmpada. Como podemos observar, aqui onde tem mais espiras, quanto maior o movimento, maior a intensidade na lâmpada. Alguns objetivos que tem nesse simulador. Bom, primeiro é gerar corrente elétrica, movimentando o ímã no interior da bobina. Aqui a gente gera a corrente elétrica. E determinar as condições em que se induz uma corrente elétrica em uma espira, utilizando o ímã de barra. Algumas observações importantes. Pode aparecer uma corrente elétrica em um circuito fechado quando há uma variação no campo magnético ou movimento do circuito, mesmo que não haja pilhas ou baterias, que é o que a gente está demonstrando nessa simulação. O fenômeno do estabelecimento de uma corrente elétrica em um circuito, a partir de efeitos magnéticos, é denominado de indução eletromagnética.
e a corrente assim estabelecida é denominada de corrente induzida. Existem 3 formas de produzir a corrente induzida. Aproximando ou afastando o ímã da bobina, aproximando ou afastando a bobina do ímã e alternando a intensidade do campo magnético no qual a bobina está inserida.